Bom dia, agora são 7 horas da manhã, eu sou Luiz Costa Pinto e este é o Desperta, o telejornal que tira você da cama todos os dias com o noticiário mais completo da internet brasileira. Como sempre diz o Chico Pinheiro, graças a Deus, hoje é sexta-feira. Na próxima segunda-feira o Fábio já estará de volta e eu ancoro este jornal aqui a partir de nossa sucursal em Brasília, durante as férias do Fábio Panunzio, que terminam na semana que vem. Bom, se você está conosco aí desde o sul da Bahia, ali de Ilhéus até o litoral norte de São Paulo, passando obviamente pelo Espírito Santo e pelo Rio de Janeiro, prepare-se e cuidado. Vendavais de até 100 km por hora podem atingir essa região, é o alerta meteorológico do INMET para hoje e vamos falar disso já já na previsão do tempo. Vamos falar no programa de hoje também da rinha estabelecida em Brasília em torno do inquérito que investiga se houve ou não houve qualquer ação imprópria de Fábio Luiz Lula da Silva com a lobista Roberta Luxinger. A Procuradoria-Geral da República quer que o caso seja investigado pela primeira instância, saindo do Supremo e sem estar submetido a esses vazamentos agendados, datados, políticos e coordenados pela oposição, né? Para que ele saia das mãos do ministro André Mendonça, o nosso Rábula de Bauru. Vamos falar muito sobre isso aqui, porque é impróprio que esses inquéritos estejam lá concentrados no André Mendonça, que não tem feito nada para barrar esses vazamentos. Eu e o Kleber vamos falar mais longamente sobre esses casos logo mais, né? Vamos falar aqui também do impedimento da candidatura fake de Pablo Marçal, né? Porque era uma candidatura falsa que estava servindo novamente ao Flávio Bolsonaro, ao bolsonarismo, e o TSE impediu que ela tivesse curso ontem. André Uzeda vem aqui ao Desperta para falar conosco sobre a eleição na Bahia, logo mais, né? Vamos agora para a previsão do tempo. Vamos lá, Vitor, colocar o mapa do tempo aqui na tela. Está aí em todo o país, vocês podem ver lá no sul muito frio, muita ventania, muito vendaval no sudeste e a chuva prevalece no litoral leste do nordeste, né? A frente fria que se formou junto com um ciclone extratropical muda o tempo em parte do país nessa sexta-feira. No sudeste, o principal efeito vai ser o aumento dos ventos, que podem chegar a 90, 100 quilômetros no extremo leste, desde o sul da Bahia até o norte de São Paulo. No sul, ainda há uma previsão de chuva em algumas áreas, mas o frio passa a ganhar mais espaço e deve ficar mais forte durante o fim de semana. As temperaturas caem bastante, hoje mínima de 10 em Porto Alegre, mínima de, deixa eu olhar ali, Curitiba, não estou conseguindo ver a mínima de Curitiba nesse mapa, mínima de 10 em Porto Alegre, mas no fim de semana pode cair abaixo de 10 graus em Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis, né? No Rio de Janeiro, máxima de 37, mínima de 17, como falamos, muito vento, muita chuva. São Paulo, máxima de 22, mínima de 12, né? Também muito vento, sobretudo no litoral paulista. Em Recife, João Pessoa, Natal, Aracaju, Salvador, né? As temperaturas máximas variam entre 29 e 27, como sempre, é sempre nessa gradação, e a mínima também muito perto disso, entre 23 e 24 graus. Ainda alguma chuva no litoral dessas capitais nordestinas e para o centro do Brasil permanece a massa de ar quente. Aqui em Brasília, que ontem tinha esfriado um pouco, hoje já voltou o calor. Novamente, muita seca, muito calor. Ontem nós tivemos uma umidade de 12% no ar de Brasília, já criando um alerta de impossibilidade de atividades físicas ao ar livre entre 10 horas da manhã
e 4 horas da tarde, e muito risco para quem não se hidrata. Essas são as previsões do tempo para hoje. Vamos seguir aqui com a nossa agenda, porque temos muito a falar sobre o caso do Supremo Tribunal Federal, que se recusa, né, a recusa do ministro André Mendonça em agendar, em jogar para a primeira instância as apurações. Mas antes disso, vamos dar os destaques aqui da nossa página na internet, do nosso site, né, nesse momento, o site do ICL. Está aqui e tem ligação com o caso do André Mendonça, essa reportagem especial que está lá na capa do ICL Notícias. 100 dias sem respostas. Flávio Bolsonaro não esclareceu transação com o banqueiro. E por que isso? Porque enquanto André Mendonça segura no seu colo, no Supremo Tribunal Federal, na instância derradeira do judiciário brasileiro, as investigações em torno da suposta operação de lobby envolvendo uma lobista, um filho do presidente que é empresário e possivelmente o ex-chefe de gabinete da presidência, nenhum deles com foro privilegiado, permitindo que haja o vazamento de informações para sites amigos da oposição e o uso disso eleitoralmente em perfis da internet, o Flávio Bolsonaro se deu ao desfrute de ontem, ao vivo, numa entrevista, durante a sua agenda de campanha, dizer que não devia nenhuma explicação sobre Dark Horse. Deve sim, né? Ele não explicou a relação dele com Daniel Vorcaro, relação negocial, relação financeira. E está aí, o caso Dark Horse completa 100 dias nessa sexta-feira, em meio à investigação aberta pela Polícia Federal, novos elementos sobre a relação entre Flávio Bolsonaro e o entorno empresarial de Daniel Vorcaro, mas sem a divulgação dos contratos que o candidato à presidência prometeu tornar públicos desde maio. É uma reportagem do Kleber Lourenço, que daqui a pouco sobe com a gente aqui. Seguindo no nosso site, Mendonça abriu inquérito para investigar vazamentos de dados do caso INSS. Né? O ministro André Mendonça, pressionado em razão desses vazamentos, ele abriu o inquérito porque os vazamentos começaram a acontecer, como a gente falou aqui, já desde segunda-feira, os vazamentos começaram a acontecer a partir do momento em que ele criou um grupo paralelo com policiais federais, agentes federais e procuradores da República para que eles tivessem contato com os dados dessa investigação solicitada pela oposição e pela Procuradoria-Geral da República. E ele perdeu o controle sobre as ações desse grupo. E esse grupo se articulou com veículos de comunicação para orquestrar esses vazamentos agendados politicamente. Agora ele abriu o inquérito para investigar os vazamentos que estão tendo uso na campanha eleitoral. Né? Ele tinha que fazer isso sim. Agora, ontem, a Procuradoria-Geral da República, por meio de um despacho, olhem bem, do vice-procurador-geral, o Indemburgo Pereira. O Indemburgo Pereira, ele é um procurador que está naquele núcleo que a gente sempre chamou de lavajatista da PGR. Não é um núcleo governista, não tem relação com a esquerda. O Indemburgo Pereira foi quem disse que não havia ninguém com prerrogativa de foro nesses inquéritos e que eles deveriam sair do Supremo Tribunal Federal e descer para apuração na primeira instância, na Justiça Comum, que é o normal. Eu encarei isso como uma oferta da PGR de uma saída honrosa para André Mendonça no Supremo Tribunal Federal, porque o grupo que ele criou para trabalhar com essas investigações,
orquestrou esses vazamentos que estão tendo interesse eleitoral e que muitas vezes são trechos, são pedaços, são excertos dos inquéritos que estão sendo entregues para manipulação da estrutura de mídia da oposição. Bom, ele agora tem que se haver com esse vazamento a partir do inquérito que ele mesmo criou para investigar os vazamentos. Temos também no nosso site a Luta Sem Fim. Região de Zumbi disputa por terra e dignidade. Séculos depois do Quilombo de Palmares, o ICL Notícias esteve na mesma região que desafiou o sistema colonial e que continua testemunhando uma batalha existencial por cidadania. É uma reportagem do Jamil Chad, que esteve lá no litoral norte da Bahia, na região de Alagoas, né? Norte de Alagoas, sul de Pernambuco, região do Quilombo dos Palmares. É uma região que eu até conheço bem, vale a pena essa reportagem, porque você convive ali com uma riqueza profunda, uma riqueza extrema, né, nos resorts do litoral norte de Alagoas, sul de Pernambuco, e uma pobreza profunda ainda na região, exatamente no local onde existiu o Quilombo dos Palmares, ainda com habitações subhumanas, em condições subhumanas. Uma boa reportagem do Jamil Chad, eu recomendo no nosso site. Antes de a gente dar sequência aqui na nossa agenda, na nossa pauta, eu queria chamar uma reportagem que eu vou espelhar aqui, tá, Vitor? Uma reportagem que nesse momento é manchete do G1, né, do site das organizações Globo. Etiqueta de dinheiro, bilhete e foto de carro. Autor de homicídio no Maranhão entregou à Polícia Federal supostas provas contra políticos. Condenado por homicídio em São Luís, entregou à Polícia Federal documentos que, segundo ele, podem ajudar a comprovar a participação do grupo do governador Carlos Brandão em crimes. Essa reportagem mostra que tem fundamento toda essa concentração do Supremo Tribunal Federal nas mãos do ministro Flávio Dino, da atenção do que ocorre no Maranhão, porque o Gilbson Cutrim Júnior, condenado por um homicídio em São Luís que trouxe à tona suspeitas de um esquema de desvio de dinheiro público no Maranhão, entregou à Polícia Federal documentos que, segundo ele, podem ajudar a comprovar a participação do grupo do governador Carlos Brandão em crimes. Um papel escrito à mão com números de processos, a etiqueta que acompanhava um maço de dinheiro vivo que teria sido entregue no Palácio dos Leões, sede do governo do Maranhão, e o vídeo de um carro que também estaria entre as supostas provas. De acordo com a defesa de Gilbson Nunes, o governador e familiares combinaram com ele a cobrança de processos referentes a recebíveis de gestões passadas e o transporte de valores para o escritório da família Brandão. É isso, vamos dar sequência aqui, pode tirar da tela, vamos dar sequência aqui ao nosso programa, mostrando para vocês que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, decidiu nessa quinta-feira, de forma unânime, bloquear o acesso de Pablo Marçal aos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário pelo PRTB, porque ele imaginou que poderia brincar de ser candidato a presidente da República, né, mas o TSE vetou a candidatura, proibiu a participação dele em debates, vetou o uso de fundo eleitoral e fundo partidário para qualquer ação do Pablo Marçal. Pablo Marçal, esta semana, resolveu ganhar as redes naquela sua forma, não de fazer política, mas de fazer negócios com a política e com as redes sociais. Criou uma série de vídeos onde ele aparecia em cortes xingando jornalistas, participando de falsos debates, de falsas sabatinas, onde ele contracenava com jornalistas e mostrando só os cortes dele e criando um tumulto na campanha eleitoral,
como se ele pudesse ser uma espécie de Silvio Santos redivivo, o Silvio Santos da campanha de 89, e ter algum protagonismo nesse debate político desse ano. Ontem, por meio de um voto que foi aprovado, que foi escorado por unanimidade por todo o Supremo, mas um voto da ministra Estela Aranha, ele foi limado do processo eleitoral. Bom, vamos entrar aqui no caso Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça. E por que eu falei dele mais cedo aqui nas manchetes do Rábula de Bauru? O ministro André Mendonça, como todos sabem, a formação jurídica dele vem do Centro Universitário de Bauru, que antigamente era o Instituto Toledo de Educação. Ele fez a formação jurídica lá no interior de São Paulo, em paralelo à formação em teologia na Universidade Teológica de Londrina, no Paraná, onde ele se formou dentro dos ditames do credo da Igreja Adventista, que é a denominação evangélica que é da família dele, que a família dele frequenta desde sempre, desde a origem. É o André Mendonça que, com esse seu entendimento peculiar sobre o direito, tendo chegado ao Supremo Tribunal Federal por indicação do Jair Bolsonaro, por aprovação do Senado durante o período do Jair Bolsonaro, ele passou a concentrar por sorteio, é verdade, ele passou a concentrar todas as ações que dizem respeito a investigações contra o filho do presidente que faz oposição ao grupo político que ele pertenceu antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal. É isso que se debate. A Procuradoria-Geral da República, por meio de um despacho de um subprocurador-geral que não tem relação política com o grupo que está no poder, com o grupo da Presidência da República, pede que essas investigações desçam para a primeira instância, porque não há ninguém com prerrogativa de foro para que seja investigado no Supremo Tribunal Federal. O que é natural, a gente está falando aqui do juízo natural, né, do que deve ser investigado e aonde tem que ser investigado. O ministro André Mendonça cria um grupo para lidar com essas investigações, e esse grupo contém personagens do lavajatismo, da República de Curitiba, da estrutura que transtornou a política brasileira, fazendo perseguições à esquerda durante o período Michel Temer, Jair Bolsonaro na presidência da República. E ele agora insiste em não descer essas investigações para a primeira instância, tirando do seu colo essa nuvem de incômodo ao próprio tribunal que ele representa como um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Kleber Lourenço, vamos falar muito sobre isso. O que é que você nos traz de novidades sobre esse tema? Opa, bom dia, Lula, bom dia também para a nossa comunidade. Olha, esse caso causou um tumulto gigantesco ontem em Brasília e tem algumas considerações importantíssimas a serem feitas em relação a isso. Ontem, inclusive, eu conversei mais uma vez com o Marco Aurélio de Carvalho, advogado do Fábio Luiz, o filho do presidente Lula, e ele disse que leu os autos dos inquéritos referentes ao cliente dele, Fábio Luiz, e não encontrou menção a autoridades com prerrogativa de foro listadas nesse inquérito, que já reforça, inclusive, o pedido da Procuradoria-Geral da República para que o caso seja enviado à primeira instância. Só tem um grande porém ali. Temos 3 inquéritos correndo sobre Fábio Luiz ali e a suposta acusação de tráfico de influência. 2 deles com André Mendonça e 1 deles com o ministro Flávio Dino. Flávio Dino foi alvo desse mesmo pedido da Procuradoria-Geral da República também, porém tanto Flávio Dino quanto Mendonça, ao que se indica ali no STF, segundo ali membros da corte, não iriam acatar o pedido da Procuradoria-Geral da República e manteriam o caso
no STF. E aí tem um porém interessante também, Lula, que torna essa história ainda mais confusa e complexa. Lá nos primórdios, quando foram abertos esses inquéritos, foi a Procuradoria-Geral da República que defendeu que esses casos fossem ao STF e fossem distribuídos por sorteio eletrônico do STF. E aí, por conta desse sorteio, acabou caindo 2 casos com Mendonça e um caso com Flávio Dino. Não foi o Mendonça que recebeu os casos ali de forma como prevento, então ele recebeu através do sorteio, junto com o Dino. Então, assim, a mesma PGR que hoje faz o pedido para que o caso saia do STF, é a mesma PGR que agora pede que o caso vá para a primeira instância. E aí temos também esse componente, o advogado do Fábio Luiz alegando que não há menção a autoridades com prerrogativa de foro, e ao mesmo tempo nós temos ali, eu conversei com algumas fontes no STF, no entorno do ministro André Mendonça, que alegam que existiriam mensagens com menções a parlamentares envolvidos nesse caso de tráfico de influência, nesse suposto caso, e que isso seria já suficiente como justificativa para manter o caso no STF. Ou seja, pode falar, diga. Pois é, sobre a manutenção do caso no STF. Ontem começaram a sair informações em off, dando conta que seriam assessores dele, do André Mendonça, que estavam dizendo que ele não iria remeter, não iria dar ouvidos à PGR. Ele diretamente não se pronunciou sobre isso. Eu tenho alguma rodagem aqui em Brasília para crer que ele está abalado com esse pedido da PGR para que as investigações desçam à primeira instância, porque ele não contava com isso, ele perdeu o chão com esse pedido, e eu acho que ele pode mudar de ideia em relação à remessa disso. Eu acho, mais uma vez, que a PGR deu a ele uma porta de saída desse problema, ou não? Olha, na verdade, o que acabou principalmente deixando ele abalado também e incomodado com essa história foi isso que eu comentei, Lula, de que foi a própria PGR que defendeu que os casos ficassem no STF. E aí a mesma PGR agora pede que desçam. Isso de fato incomodou não só o ministro André Mendonça, mas também todo o seu gabinete em relação a esse caso. E é claro, por enquanto o que nós temos são declarações de Mendonça feitas a terceiros, comentários que ele fez a terceiros sobre o que ele deixaria ou não de fazer. Pode ser, sim, que ele mude de ideia, mas até então, pelo menos com o que eu conversei no STF, com conversei com algumas fontes, acho muito difícil que ele mude de posição em relação a isso, que ele deve manter. Inclusive, alguns aliados dele vêm defendendo, sim, que existem mensagens mencionando pessoas com prerrogativa de foro, só que também tem um outro grande porém nessa história. Essa história é cheia de poréns, né, Lula? Essas supostas pessoas até agora, não temos o nome de quem são, elas não estão nos autos dos inquéritos que estão tramitando no STF. Então, se essas pessoas existem, estão em mensagens da quebra de sigilo que não foram anexadas aos casos, aos inquéritos que estão tramitando, o que gera um outro gigantesco porém em relação a isso. Então, a nebulosidade dessa situação toda é o que causa principalmente perplexidade para quem está acompanhando. E no caso do ministro André Mendonça, também vale ressaltar que não é de hoje que ele anda às turras com a PGR. Ele já vem desde o caso Master também, ali já deu chamada de atenção na PGR numa operação de busca e apreensão. Ele já fez isso em outras decisões, e a PGR, tanto a Polícia Federal quanto a PGR, na época que estava no auge das brigas ali entre eles, tinham se unido, sim, ali, como uma forma de se defenderem do ministro André Mendonça. Então, a PGR está, sim, mais aliada à Polícia Federal, aquela ala da Polícia Federal, que inclusive fez seguidas reclamações sobre o ministro André Mendonça. Então já não era uma relação boa do André Mendonça com a PGR, e essa relação, arrisco dizer que ela piorou. Kleber, ontem, poucas horas depois de sair a informação do pedido da PGR para que descesse o inquérito, um dos sites que está nesse espectro dos sites que tem dado muito espaço para o vazamento, que é o site Metrópolis, publicou com um estardalhaço a informação de que advogado de Fábio Luiz informou ao presidente na noite anterior que a PGR iria fazer esse pedido. Você conversou com o advogado do Fábio Luiz, o Marco Aurélio de Carvalho, né? Logo depois que ele saiu do Palácio ontem na conversa,
o pedido da PGR para que o inquérito descesse para a primeira instância não foi feito pela defesa, foi de natureza própria, de moto próprio da própria PGR, como eu falei aqui, do Indemburgo Pereira, um subprocurador-geral, vice-procurador-geral da República, que não tem relação política nenhuma com o grupo de governo. Então, mas aí isso, mais uma vez, vira objeto de manchete, de estardalhaço, como se houvesse algum esquema de manipulação. Há esse esquema? Antes de você responder, quero só falar para quem está nos assistindo aqui, que viu a entrada do Chico Sá aí atrás de você na redação, Chico Sá vestido de gala como numa sexta-feira, tá de gala de batique, como a gente diz lá no Recife, né? Então esperem o Chico Sá no N1. Mas vamos lá, Kleber. Sim. O homem está no espírito da sexta-feira, mais do que justo, mas vamos lá, Lula. Então, nesse caso também há um problema muito importante em relação ao Marco Aurélio de Carvalho, que é, ele vem cobrando insistentemente que sejam investigados esses vazamentos. E aí eu cobrei também, inclusive, os aliados do Mendonça sobre a investigação. Olha, isso tá eu fui muito claro, ó, isso está vazando constantemente, ao passo de que está criando vários transtornos, de que está, enfim, prejudicando inclusive o processo eleitoral, porque sim, os vazamentos começaram lá atrás, no começo do ano, mas se asseveraram agora nos últimos dias. E aí, o que esses aliados me responderam também, Lula? De que desde o dia 8 de janeiro há um inquérito aberto, sigiloso, que investiga todos os vazamentos referentes ao caso do INSS. Então, é um inquérito aberto, sempre que vaza-se alguma informação, é anexado esse episódio dentro desse inquérito que corre sob sigilo. Mas o que acontece é que temos um inquérito aberto e que até o momento essa abertura de inquérito sigilosa não impediu que esses casos continuassem vazando, que as mensagens continuassem vazando, inclusive sem qualquer tipo de contexto, mensagens descontextualizadas, fragmentos de conversa. Então, temos um inquérito aberto desde o dia 8 de janeiro que investiga esses vazamentos, ou que deveria investigar, creio eu, mas que não produziu nenhum resultado efetivo até agora, que inclusive não ajudou a coibir a farra desses vazamentos. Perfeito. Agora, em paralelo a isso, e também está na mão, né, do ministro André Mendonça, nós temos o caso Dark Horse, que carece sim de investigação, de explicações. Ontem o Flávio Bolsonaro deu aquela breve entrevista dizendo que não tinha explicações a dar sobre o Dark Horse, porque todas as respostas já tinham sido dadas. O que é que aconteceu em relação a isso e por que no nosso site agora nós estamos com uma reportagem especial sua cobrando as explicações que são devidas a 100 dias nesse caso e que mostra que há um assimetrismo de tratamento da imprensa tradicional brasileira nesse caso, porque a cobertura não está sendo feita de maneira igual. E isso tem um evidente interesse eleitoral, não é isso, Kleber? Isso mesmo. Lula, vale ressaltar a notícia dos dois casos, que é muito importante também, até o momento, a própria PGR também já reconhece isso, e também eu conversei com algumas fontes na Polícia Federal, também reconhecem isso em certo aspecto, não há evidências claras de crime, de ato de ofício no caso do INSS. Ao passo de que, ao contrário, no caso Dark Horse, nós temos um senador da República que recebeu mais de 60 milhões de reais de um banqueiro mafioso, criminoso, sem qualquer tipo de explicação, e até o momento o Flávio Bolsonaro prometeu que ia enviar notas fiscais, que ia publicar uma auditoria, que até agora não aconteceu. Isso continua um perfeito e completo mistério, ao passo também de que nenhuma informação vaza desse inquérito, é impressionante. E um outro ponto que vale ressaltar e relembrar a nossa audiência, e que eu revelei à época das investigações, é de que o caso Dark Horse não estava no radar das autoridades. Quando ele foi publicado pelo repórter Paulo Motorim, que hoje é nosso comentarista também aqui no ICL, vai estar também trazendo novidades hoje no N1, mas isso não estava no radar das autoridades. Foi a reportagem do Paulo Motorim que trouxe o caso à luz e que fez com que a relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro passasse a ser investigada pelas autoridades. Então isso passou praticamente incólume até a reportagem do Paulo Motorim. E aí um outro ponto importante eu até comentei um pouquinho sobre isso ontem, mas eu vou ressaltar.
até o início desta semana, a Polícia Federal não havia feito qualquer tipo de pedido de uma operação ou ação mais contundente em relação ao caso, seja uma quebra de sigilo, pedido de cooperação com autoridades internacionais, operação de busca e apreensão, ou seja, o caso está sendo investigado de forma muito restrita dentro da Polícia Federal, mas não temos até agora, e imagino que dificilmente teremos ali nos próximos dias, grandes desdobramentos referentes ao caso Dark Horse, que está ali com um sigilo e uma proteção a 7 chaves que causa espanto, já que um outro inquérito relatado pelo outro ministro virou uma verdadeira peneira, né, Lula? Exatamente, né? Virou uma peneira e tem que ser apurado. Como ele agora está pedindo que se apure e vai se chegar, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza, nesse caso eu não tenho evidências, eu tenho convicção, né? Convicção absoluta, né? Que vão chegar ao mesmo sistema de vazamento da Lava Jato para os sites da mídia tradicional brasileira e, nesse caso agora, para perfis da extrema-direita que brincam de ser jornalistas. E aí, até seu comentário me lembrou uma coisa importante, Lula, porque é tanta informação que a gente deixa, às vezes, algumas coisas escaparem. Mas eu cobrei, inclusive, conversei com esses aliados do ministro André Mendonça, falei, olha, então, por que não se levanta o sigilo de tudo, inclusive no caso do INSS? Porque o advogado do Fábio Luiz, inclusive, estuda fazer um pedido de levantamento de sigilo. Eu falei, olha, o advogado provavelmente vai entrar com esse pedido, qual vai ser a posição? E segundo esses aliados, eles entendem que a tendência é, sim, de que o ministro André Mendonça, caso esse pedido chegue ao gabinete dele, atenda ao pedido do advogado, o Marco Aurélio, e abra o sigilo do caso do INSS. Uma outra coisa também que eu comentei e achei importante ressaltar com esses aliados é, olha, em relação à decisão, o que está saindo na imprensa e o que eu estou ouvindo de vocês é que teriam mensagens que seriam arrolando ali autoridades com prerrogativa de foro, enquanto o advogado, o Marco Aurélio, alega que não tem menção nos autos sobre autoridades com prerrogativa de foro. E aí, como vai ser esse processo? E essas fontes com quem eu conversei também falaram, olha, a tendência é de que, em decidindo, seja de forma negativa ou positiva ao pedido da PGR, a tendência é de que o ministro André Mendonça faça, sim, a derrubada do sigilo da sua própria decisão, nesse caso, se ele não fizer a derrubada de sigilo do caso do INSS, dos inquéritos como um todo. Então fica também o registro público gravado também para a nossa audiência de que nós vamos cobrar sim, então, o ministro André Mendonça, caso ele tome essa decisão, que ele abra o sigilo dessa decisão e que ele explique para toda a sociedade o que embasou essa decisão dele, já que até o momento não está claro se há autoridades e, se tiver autoridades com prerrogativa de foro, quem são essas autoridades. Então fica o registro de que quando ele tomar essa decisão, nós vamos voltar a cobrar isso aqui no Desperta também, com base no que as fontes me passaram e me falaram, porque até é muito importante deixar esse disclaimer para nossa audiência, porque é muito fácil a gente conversar com as fontes, jogar a informação e deixar ali para lá. Mas não, até deixei muito claro com essas fontes com quem eu conversei, olha, se isso não acontecer, ou se as informações que vocês passarem não forem verídicas, eu vou sim entrar no ar e vou dar o nome dessas fontes, porque é muito fácil não se comprometer com a informação e sair dando a informação de forma anônima. Então fica ali esse registro também para nossa audiência. Perfeito, Kleber. Quero te agradecer. O Kleber estava quase subindo o tom e subindo num tamborete de palanque aqui, né, para fazer discurso. Né? Kleber, obrigado pela tua participação. Né? Até segunda-feira, quando estaremos com o Fábio Panunzio aqui de volta. E obrigado por essa semana aí, por essa parceria da gente. Foi ótimo, Lula. E até semana que vem voltamos à nossa programação normal também, sempre com muita informação. Até semana que vem. Bom, enquanto o André Uzeda se posiciona para a gente falar sobre a Bahia, temos dois temas importantes para falar da eleição baiana aqui no Desperta logo mais. Eu quero chamar os resultados do futebol, porque faltou falar disso no início do nosso jornal, e ontem foi dia de Libertadores e de também a Copa Sul-Americana. Na Libertadores, o Corinthians do Memphis. O Corinthians passou, se classificou com a vitória de 1-0 sobre o Rosário Central do Di Maria, em São Paulo, no Itaquerão. Grande resultado e, no contexto do que vinha acontecendo, inesperado até para a massa corintiana.
né? E o outro resultado que envolvia brasileiro também, a LDU empatou em 0-0 com o Mirassol lá no Equador e nos pênaltis, infelizmente, o Mirassol não passou, perdeu por 5-4, perdeu a primeira cobrança de pênaltis, mas foi um bom desempenho do Mirassol nessa sua primeira Copa Libertadores, mas infelizmente não foi às quartas de final. Vamos aqui à Sul-Americana, porque o Botafogo tinha um desafio enorme de desfazer aquela vergonha, aquela humilhação da semana passada em Cusco, no Peru, quando foi goleado por 6-1 para o Cienciano. Tudo bem, tinha o fator altitude, mas não tinha cabimento nenhum a armação de time que foi colocada em campo e que levou o Botafogo a sofrer 6 gols. Foi um absurdo aquela goleada, derrubou o técnico Franklin Carvalho e ontem, no jogo de volta, o Botafogo ganhou por um placar magro de 1-0, teve um gol anulado incorretamente, teve um pênalti marcado e depois desmarcado pelo VAR de maneira errônea, tinha que ter sido pênalti. O Botafogo foi prejudicado no curso do jogo pela má arbitragem e resultado não passou para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Os outros resultados, o Santos empatou em 0-0 lá fora com o Macará e passou, né, no placar agregado 2-1. E o Vasco da Gama, fora de casa, aplicou uma goleada de 4-1 no Olímpia e passou para as quartas de final. Belo resultado do Vasco da Gama, que no Brasileirão está gramando, assim como o Santos, para sair ou para não ficar, né, na zona de rebaixamento para a Série B. Mas nas competições de Copa, assim como a Sul-Americana, a Copa do Brasil, o Vasco está bem. Esses foram resultados do futebol. Antes da subida do Zeda aqui, eu quero falar com vocês de algo que é notável na política brasileira e na nossa sociedade, que é o caso das bets. Ontem, uma reportagem especial do UOL, da Thaís Bilenque, do UOL, revelou que os brasileiros perderam nas casas de apostas esportivas um valor que supera o benefício da isenção do imposto de renda aprovada no ano passado, que era a justificativa do porquê termos bets. Dados do Ministério da Fazenda, segundo a reportagem do UOL, mostram que em 2025, o primeiro ano de funcionamento legal das bets no Brasil, os apostadores depositaram 220,6 bilhões de reais nessas plataformas de bet. Cerca de 183 bilhões voltaram aos apostadores em empréstimos e bônus. Os 37 bilhões de reais restantes ficaram com as casas de apostas. Esse valor é 20% maior do que o benefício estimado com a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês, né? Bom, é um absurdo, é mais um número, é mais um dado estatístico que prova que as bets são um veneno que intoxicaram a sociedade brasileira e que são responsáveis, sim, por essa epidemia de dívidas das famílias brasileiras, do trabalhador brasileiro, e é fundamental que na próxima legislatura o Congresso decida, por fim, pela ilegalidade de qualquer tipo de jogo, entre eles, sobretudo, as plataformas de apostas por meio da modalidade bet, aposta esportiva, porque elas estão sendo a porta de entrada para o tráfico, a violência, a corrupção política, inclusive. A gente já mostrou em várias reportagens, eu falei aqui com vocês, inclusive em notas sucessivas da coluna Reserva Exclusiva, né, da Liberta, que o PL indicou, o Valdemar da Costa Neto, o Flávio Bolsonaro, o primeiro vice-presidente da Câmara, que é do PL, esqueci o nome dele agora, eles indicaram
os gestores operacionais da grana da arrecadação da Rio Pag, que é a empresa que arrecada as apostas esportivas no Rio de Janeiro, que são feitas pela Loterge. E que quem coordena essa arrecadação é o advogado bolsonarista Willer Thomas, já objeto de investigação em outros inquéritos. Então, as bets têm que acabar. Esse é um ponto e está aí o dado dessa ótima reportagem lá do portal UOL. Eu queria saber se o Uzeda já está aqui entre nós, né? Uzeda, você está na redação posicionado, então vamos falar sobre a Bahia. Uzeda, bom dia. Bom dia, Lula. Bom dia a toda a audiência do Desperta. Sempre um prazer estar por aqui. Prazer, né? Uzeda, antes da gente falar sobre a eleição em si para governador e senador na Bahia, o estado da arte da eleição baiana, que interessa a todos, Bahia, que é o quarto maior colégio eleitoral do país e fundamental para o resultado da eleição nacional, também como nós trouxemos Minas Gerais esta semana, já aqui, o sul do país, né? Mas, Uzeda, ontem aconteceu um fato inusitado na campanha baiana, a invasão do campus da Universidade Federal da Bahia, se eu não me engano, no Departamento de Comunicação da UFBA, não é isso? Por um deputado estadual do PL que agrediu, cujos seguranças agrediram o presidente do diretório acadêmico do curso de comunicação social lá da UFBA. O que é que aconteceu? O que é que você tem a nos dizer sobre isso? Exatamente, Lula. Esse deputado é o Diego Castro, é um deputado do PL de Jair Bolsonaro, é um deputado da Assembleia Legislativa, né, um deputado estadual, e ele foi até esse espaço, né, a Faculdade de Comunicação da UFBA, e começou a afrontar os estudantes e professores. Ele começou a retirar os adesivos e cartazes alusivos à campanha do presidente Lula e também do Jerônimo Rodrigues, que concorre à reeleição, ambos do PT, e provocar os estudantes, chamando eles de vagabundos, comunistas, petistas, fazendo uma série de provocações. Em algum momento, os seguranças dele começaram a afrontar os estudantes que queriam impedir a ação daquele deputado, porque estava ali sem ter qualquer tipo de autorização, a convite de ninguém. Lembrando que isso não é a função de um deputado, né, e é um espaço e retirar cartazes. Ele não tem essa prerrogativa legal, né, que o cargo público dele confere. Claramente uma ação ali de campanha para gerar cortes para as redes sociais e dialogar diretamente com a bolha bolsonarista dele. Teve algum momento, inclusive, isso é tão verdade, que teve um momento que ele foi até um banheiro feminino, onde estava lá uma placa dizendo que aquele espaço era acessível para mulheres cis, trans, travestis, não binárias, e ele começou a fazer chacota também com esse banheiro, ou seja, claramente acenando para as bases bolsonaristas dele, sabendo que esse é um tema que inflama, né, a base bolsonarista. Então, toda a ação desse deputado foi justamente ali criar cortes para as redes sociais. Foi exatamente o que ele fez. A gente tem até essas imagens, se a gente puder rodar, são imagens absolutamente lamentáveis, mas vale mostrar a cara desse deputado, porque ele já é recorrente nesse tipo de ação. Ano passado, ele foi no Hospital Geral do Estado, na Bahia, na área de hemodiálise, onde os pacientes estavam lá em tratamento, e começou também a gravar vídeos tentando denunciar a situação do hospital. Acontece que ele estava sem nenhum tipo de proteção, sem máscara, sem nada, colocando aqueles pacientes que já são vulneráveis em risco de saúde, né, em risco de vida. Então, o Tribunal de Justiça da Bahia, inclusive, proibiu acesso a parlamentares em hospitais estaduais, muito em função da ação desse deputado, Diego Castro. Se a gente puder rodar as imagens na tela, eu acho que é interessante para a gente mostrar aí a ação dele. Vagabundo! Você vai chamar de vagabundo? Qual o problema? Qual é o problema? Isso aqui é de respeito. Quem está gritando sou ele. Quem está gritando sou ele. Quem está gritando sou eu. Mentiroso! Isso aqui é equipamento público. Tem dinheiro do povo. Não,
São cenas... Não estou te ouvindo agora, Lula, não sei se cortou aqui seu retorno. Os da UFBA. Isso, agora eu te ouvi. Absolutamente lamentável, assim. Eu estudei nessa faculdade, eu sou egresso da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Inclusive, alguns professores que aparecem nessa imagem foram meus professores. Então, são imagens que me agridem muito diretamente. Porque há uma dupla ação aí, né? Primeiro, há uma ação contra a comunidade acadêmica, uma faculdade que é de excelência. A UFBA tem entre as melhores universidades públicas do Brasil, e a Faculdade de Comunicação, a pós-graduação, o pós-com, também está entre os mais conceituados. Então, é uma universidade que produz conhecimento, ciência, é um espaço ali de saber, né, de estudo, pesquisa, e está sendo ali vilipendiado por ação de um deputado. E segundo também, que são futuros jornalistas que estão ali naquela faculdade, né, estudando para se graduar em jornalismo. Você vê que são bem jovens, inclusive os meninos. E há uma ação também de censura ali a futuros profissionais de imprensa. Alguns provavelmente já devem estar estagiando em redações. Então há uma ação também contra a comunidade acadêmica e também contra o próprio exercício do jornalismo de futuros profissionais. É uma ação absolutamente lamentável que precisa ser realmente punida e respondida pela sociedade baiana. Já tem um pedido de cassação protocolado contra o deputado, o Diego Castro, foi protocolado pelo deputado Wilton Coelho, do PSOL da Bahia, que pretende levar adiante esse pedido de cassação na Assembleia Legislativa. Lembrando que a gente tem um precedente, o deputado pessoalista, né, o Glauber Braga, quando ele expulsou um militante dentro da Câmara Federal, houve um processo que foi movido contra ele, e, enfim, né, foi até as últimas consequências. Nesse caso é algo muito mais grave. Por quebra de decoro. Exatamente, por quebra de decoro. Esse caso é muito mais grave, porque o deputado Diego Castro ele foi até a universidade, junto com seguranças, e começou a afrontar os estudantes, inclusive resultando naquela agressão que a gente acabou de mostrar no vídeo. Então, algo de uma dimensão muito maior e que precisa de ter uma resposta à altura desse tipo de atitude. Exatamente. Esse deputado do PL é daquela escola bolsonarista, né, que vê a universidade, sobretudo a universidade pública, como um antro. Um antro não é. Eles nunca frequentaram. Eles não sabem o que é o saber acadêmico, o que é a ciência, o desenvolvimento científico e tecnológico, a pesquisa e o saber universitário. Resultado é isso. Mas com o voto a gente consegue ir expulsando essa turba, né, de dentro das instituições públicas, como é a Assembleia Legislativa da Bahia. Uzeda, antes da gente entrar no tema eleição na Bahia, eu queria só chamar aqui para a enquete que está no ar, já tem uma grande adesão de votações. André Mendonça não dá bola para a PGR e mantém no STF as ações contra Fábio Luiz. Isso é perseguição política? Ou ele faz o jogo do bolsonarismo? Ou isso é legítimo dentro do jogo democrático? Ou a última opção, 1 e 2, é perseguição política e é o jogo do bolsonarismo e estão corretas? Vote lá na nossa enquete. Vamos lá, Uzeda. Em que pé está a eleição da Bahia, aonde o governador Jerônimo Rodrigues precisa buscar a reeleição para a manutenção do grupo político, né, que tem o PT à frente por mais 4 anos, já está há 20 anos no poder, começou com Jacques Wagner, eleito e reeleito, depois Rui Costa, eleito e reeleito, o Jerônimo eleito em 2022 e disputa agora a reeleição. Ele começou timidamente o governo, né, mas agora me dá sinais, né, de que se assentou no cargo, conquistou com um talento de sindicalista da área de educação, ele é professor, né, sindicalista da área de educação, ele conquistou o respeito de diversas lideranças políticas. Porém, o antagonista dele é o Antônio Carlos Magalhães Neto, ACM Neto, herdeiro de uma linhagem tradicional da política baiana e que trouxe para a campanha dele o João Santana esse ano,
né? O João Santana, marqueteiro do PT, do Lula, da Dilma em eleições passadas e personagem central da análise de humor social para o PT nas eleições de 2002, 2006, 2010 e 2014. Como é que está esse panorama eleitoral na Bahia nesse momento? Lula, vou começar falando do João Santana, esse personagem que você citou, né? Que é um jornalista e marqueteiro baiano que, como você bem disse, ele ajudou a moldar uma imagem do PT, um PT menos radical, né? Um PT mais palatável para as classes médias e altas, que ajudaram a eleger o Lula a partir de 2002, né? A gente pode marcar 2002 porque quem dirigia a campanha era o Duda Mendonça, mas o João Santana já estava ali. Em 2006, o João Santana assume como cabeça da campanha, né, com o Duda Mendonça implicado com o Mensalão, e de lá em diante o João Santana que vai moldar essa imagem do PT. Hoje ele está com o Assemineto, mas ele não parece estar nos dias mais brilhantes da criatividade. Eu até publiquei essa matéria há 2 semanas. O João Santana tem reciclado antigas ideias que ele já teve na campanha do Assemineto. O slogan do Assemineto é segurança, né? Mudança com segurança. É esse slogan que ele tem usado, que é aí um jogo ambivalente com a ideia de segurança, né? De mudar com tranquilidade, mas também pautando o principal tema da campanha baiana, que é a segurança pública. Então ele faz esse jogo de palavras. Parece muito bem sacado, uma ótima ideia, mas não é nova. O João Santana já teve essa ideia antes, em 2 campanhas anteriores. Uma em El Salvador, quando Maurício Funes ganhou pela primeira vez, né? Primeiro candidato esquerdista que venceu. A campanha era câmbio com segurança, né? Cambiar com segurança, que é exatamente essa mesma ideia, né? Mudança com segurança. E na República Dominicana, em 2012, o Danilo Medina adotou um slogan também bem parecido. É o melhor câmbio, é o câmbio com segurança. As 2 campanhas, tanto de El Salvador quanto da República Dominicana, foram tocadas pelo João Santana. Então ele parece que está revisitando antigas ideias para ajudar o Assemineto a se eleger. O irônico da história é que eram 2 candidatos esquerdistas e agora o Assemineto é um herdeiro do carlismo, uma linhagem bem mais conservadora do que os candidatos da América Latina. Dito isso, o cenário da disputa hoje é altamente polarizado. Como não tem outros candidatos que possam fazer frente, né, os candidatos que estão disputando são de partidos menores, PSOL, tem também a UP, enfim, não conseguem agregar muitas porcentagens de voto. Então a disputa do primeiro turno da Bahia já é uma disputa de segundo turno. Basicamente, Jerônimo Rodrigues, do PT, e Assemineto, do União, concentram as porcentagens de voto. E nesse momento eles estão rigorosamente empatados. Há uma possibilidade de, com o Lula intensificando a campanha na Bahia, o Jerônimo possa descolar e tentar garantir a vitória no primeiro turno. A Bahia tem uma tradição de resolver a eleição já no primeiro turno, embora a última tenha disputado no segundo, né, inclusive com os mesmos personagens, o Jerônimo e o Assemineto, há uma longa tradição de a eleição ser resolvida já no primeiro. Então há essa possibilidade através da intensificação da campanha do Lula. Mas o Assemineto ele acredita num ponto que pode ajudar ele, que é esse discurso da segurança pública, aliado ao fato de ter havido uma interiorização da violência na Bahia, né? A questão da segurança pública, que antes estava circunscrito mais a Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, as cidades maiores, agora chegou às cidades médias e menores. Tanto é que no ranking das 10 cidades mais violentas do Brasil, a Bahia ocupa 5, né? Tem 5 posições. E são cidades médias e pequenas nesse lugar, né? Jequié, por exemplo, acho que a segunda ou primeira, está ali dividindo o ranking no topo. Então, esse discurso da interiorização da violência ajuda o Assemineto, que traz no mote de campanha a segurança pública. É uma eleição polarizada. No primeiro debate, os 2 candidatos já tiveram lá seus entreveros, seus momentos de disputa e de acirramento, mas está muito longe de ser uma definição. E isso só acrescenta mais um fato, que as pesquisas na Bahia costumam errar muito. Há um deserto de pesquisa ali no interior da Bahia, que não consegue captar muito essa mudança do eleitorado. Então, já não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, que quando as urnas são abertas, o resultado é bem diferente do que as pesquisas previram. Sem dúvida, Uzeda, 2 coisas aí do que você falou. A PM na Bahia é uma PM bolsonarista de extrema-direita e que tem dificuldade de obedecer aos comandos dos governos de esquerda que foram tidos. É uma das polícias militares mais violentas
do país, né? Isso impacta diretamente a percepção de segurança do baiano, porque é realmente um problema a PM na Bahia. E a outra questão é essa imprevisibilidade das eleições na Bahia. Você sabe que em 2006 eu não estava em redações, eu também não estava fazendo campanha nenhuma para ninguém. Eu mantinha um serviço de análise de conjuntura para corporações, lendo a cena política. E tenho muito orgulho de ter acertado a eleição do Jacques Wagner naquele ano, porque era totalmente imprevisível, né? Mas para quem estava enfronhado ali no bastidor do que estava acontecendo na Bahia, ele seria eleito como foi e surpreendeu toda a cena política nacional, né? Totalmente. Essa eleição talvez seja uma das eleições mais significativas, porque na boca de urna, né, na mudança da eleição, no sábado, indicava que o Wagner estava vencendo, mas o Paulo Souto ainda seria eleito no primeiro turno. E aí, quando as urnas são abertas no domingo, a mudança completamente. Assim, quem venceu no primeiro turno foi o Jacques Wagner. Ou seja, não foi só o Wagner ter vencido, né? Ele foi ter vencido no primeiro turno. Não só ultrapassou o Paulo Souto, como ele garantiu os votos suficientes para liquidar a disputa já no começo. Então, é uma eleição bem emblemática, mas já houve outro precedente também. Em 2014, o Rui Costa estava perdendo, também do Paulo Souto, e na abertura das urnas houve essa virada. Então, é um lugar que tem umas certas particularidades que ajudam a deixar a eleição mais imprevisível. Eles foram melhorando, né, os institutos, foram sofisticando a captação de dados, principalmente nessas cidades pequenas, né? A Bahia tem 417 municípios. Poucos são cidades grandes e médias, a maioria são cidades pequenas. Então, esse fluxo de eleitorado muitas vezes não é captado. Os institutos melhoraram essa captação, mas ainda assim há distorções muito claras e quando as urnas começam a ser abertas, você percebe. Então, nesse cenário que os dois estão ali polarizados, Assemineto e Jerônimo, ainda há uma margem ali de imprevisibilidade que pode bagunçar o resultado final. A ver o que vai acontecer aí nos campos baianos. Muito obrigado. Eu vou ter que correr aqui porque tenho que entregar o nosso ponto para o N1 que vem aí. Você está no grupo que está organizando o N1 também. Uzeda, muito obrigado. Valeu, Lula. Grande abraço. Abraço, até logo. Eu quero chamar aqui rapidinho só o resultado da nossa enquete. Como temos aí na tela, André Mendonça não dá bola para a PGR e mantém no STF as ações contra Fábio Luiz. Opções 1 e 2 estão corretas, 50% dos votantes. É perseguição política e ele faz o jogo do bolsonarismo. Essa foi claramente a visão do nosso telespectador que nos acompanhou até aqui, que nos permite entregar, né, nesse momento, com 19 mil telespectadores empatados no primeiro lugar com o outro canal de extrema-direita que está aí com a programação dele. E eu quero chamar vocês aqui não só para assistir o N1 logo mais, mas também para o investidor mestre que vem na próxima semana. Todo ano eleitoral é também ano de muita turbulência no mercado financeiro. Por isso, nós preparamos uma super aula para te ajudar a proteger o patrimônio em qualquer cenário econômico e político. No dia 27 de agosto, às 8 da noite, você se inscreve lá no despertaicl.com.br. É de graça, uma aula gratuita com o Moreira aqui, com o Guia do Investidor para as eleições 2026. Fico por aqui, muito obrigado por essa semana ter estado conosco. Até logo. Dólar, bolsa e a taxa de juros. Essas três variáveis costumam oscilar muito em períodos de eleições. Ah, mas eu não tenho investimentos, não preciso me preocupar com isso. Você tem algum negócio? Você tem um comércio? Você é impactado pela inflação, seja dos alimentos ou dos aluguéis? Todo mundo tem que se preocupar com o que acontece. O problema é que os bancos não estão nem aí para isso. Eles querem tocar o terror mesmo para você, inseguro, fazer o que ele manda e ele ganhar muito dinheiro. A gente vai te ajudar com isso e vai dar uma aula gratuita no dia 27 de agosto, quinta-feira, às 8 horas da noite, explicando o que fazer nesse período conturbado das eleições. Se chama o Guia do Investidor para as Eleições.
E é uma aula para todo mundo poder entender, seja você um especialista, seja você uma pessoa completamente leiga. Eu brinco, né, de 12 a 90 anos de idade, talvez até um pouco mais de 90, porque eu tenho alunos com mais de 90 anos, todo mundo vai conseguir entender o que eu vou explicar. A gente se encontra dia 27.